quadros, móveis, utensílios como a bengala e o óculos. E como a casa Gestion não conseguiu direito sobre os objetos de Cegado Heraldo, a casa tem que ser ressignificada para a Casa de Saber de Cegado Heraldo. Quem foi umas pessoas que deu nome foi Rosenberg Cariri, que é um cineasta que estudou a vida de Cegado Heraldo, e ele sugeriu Casa de Saber, porque o Cegado Heraldo ele foi um cantador, um repentista, ele foi um veiculador do audiovisual no sertão, então o Cegado Heraldo ele carregava muitos saberes culturais, por isso que foi ressignificado para a Casa de Saberes. Hoje em dia a Casa de Saberes ela recebe vários tipos de linguagem da cultura popular, como as exposições, como oficinas, como atividades, palestras, como apresentações, eventos, se tem mais uma coisa da noite. Então nós vimos essa exposição, né, vimos algumas fotos de Cegado Heraldo. Pois ele fazia, se era uma poesia voltada mais para o dia a dia, se era uma poesia voltada mais para a política. Assim, aqui a Casa de Saberes, antes de tudo, né, essa edificação, esse prédio que vocês estão aqui, há 5 anos atrás, exatamente, era só um prédio. E aí, no início de tudo, tínhamos pensado em fazer, né, no caso, a Secretaria de Cultura do Estado, e um memorial ao Cegado Heraldo. Porém, como o óculos dele, a primeira rabeca dele, esse tipo de objeto ainda ficava com a família dele, que no caso era sua nora. E até hoje está com a família, né, na casa dele, que inclusive é no final dessa avenida. E aí nós decidimos, né, foi decidido, que a casa ela seria Casa de Saberes Cegado Heraldo, por levar todos os seus saberes, que ele foi repentista, né, violeiro, poeta, né, e tudo aconteceu, na realidade, quando ele ficou cego aos 18 anos. O Maurício ele comentou, né, sobre a história do Cegado Heraldo. E na realidade o Cegado Heraldo ele começou a ter alguns tipos de pensamentos, né? Ele teve até alguns sonhos relacionados a tudo que ele já viveu e estava vivendo. Depois de já perder os seus pais, perdeu o amor da sua vida, né? Que ela não ficou com ele, se casou com outro homem. E aí, depois de tudo isso, né? E ainda ter ficado cego, ele se readaptou, teve alguns sonhos. Os seus sentimentos afloraram e aí ele foi começando a pensar mais sobre tudo que ele já tinha passado na vida. Então, eu não sei se vocês sabem o que é repente, mas o repente normalmente são canções que são rimadas, né, de uma forma bem mais artística falando, né. Existem até os cordéis, que são pequenos livrinhos onde esses repentes são escritos, mas na hora que você vai ler eles, você tem que ler cantando, então tem toda uma questão de mostrar a cultura do violeiro por trás desses repentes, dessas poesias, que retratavam sobre sua vida, sobre suas perdas. Inclusive existe uma das canções de Cegado Heraldo que se chama As Três Lágrimas, que contém, das três, são as suas 3 maiores tristezas, que foi perder seu pai, perder sua mãe, perder a visão. E aí fala sobre a vida dele, né? Todas essas poesias, esses repentes, essas rimas escritas, tudo falava sobre a história de vida de Cegado Heraldo e também falava sobre o sertão, porque o Cegado Heraldo ele passou por tudo isso no sertão central, né? Certo, ele viajou o Brasil inteiro, mas todos esses sentimentos que ele teve, que foram se aflorando, aconteceram no sertão central. Então ele também falava muito sobre o sertão, ele conheceu Lampião, conheceu o Padre Cícero, conheceu Raquel de Queiroz, e todos esses personagens eles são do sertão central. Então o sertão central ele também tem uma grande participação muito forte na vida de todos esses personagens. Não sei se eu respondi tudo ok, né? Então com a família dele, né? Essas poesias, no caso, em sua grande maioria, assim, tudo que a gente fala aqui na Casa de Saber sobre o Cegado Heraldo, nós temos uma base de informações que é um livro do Rosenberg Cariri, né? Ele é escritor e ele falou, né, um livro bem grossinho sobre o Cegado Heraldo. E aí dentro desse livro tem algumas dessas poesias do Cegado Heraldo. Não tem como a gente ter a maioria, principalmente se for em repente, porque o repente ele é alguma coisa muito na hora. É o sentimento que aflora na hora, que ele vai falando e vai rimando ao mesmo tempo, tem uma viola ali atrás, então a maioria deles não foram recordados, né, que não existem câmeras. Tem escrito, né? Não, a maioria não, mas tem alguns que foram escritos, né, pelos filhos do Cegado Heraldo também, né. E aí talvez tenha a maioria que eu, assim, possa estar escrito no livro de Rosenberg Cariri.